Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula, né? Como trabalhamos na aula anterior, iniciando as grandezas proporcionais com números diretamente proporcionais e números inversamente proporcionais, traremos para a nossa aula de hoje, tá? O conteúdo que se inicia na página 62, grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Então, vamos começar em grandeza diretamente proporcionais, página 62, dando continuidade à aula da semana anterior, tá bom? Então, o capítulo anterior mostra que a ideia de grandeza está associada a tudo que pode ser contado ou medido. Nesse estudo, apresentamos as razões entre grandezas de mesma espécie e de espécies diferentes, além de um estudo inicial sobre proporção. De acordo com todo esse contexto, mostraremos que duas grandezas podem se relacionar variando de forma direta ou inversamente proporcional. Inicialmente, observe, por meio de 3 situações, exemplos de grandeza diretamente proporcionais. Então, ele traz aí uma situação 1. Tiago está praticando uma caminhada após orientações médicas sobre a importância da prática de atividades físicas. Ele anda na pista de um parque e consegue manter sempre o mesmo ritmo de deslocamento, demorando um tempo de 8 minutos para cada volta completa, tá? Então vamos pensar assim, tá? Ele dá uma volta, tá? Vamos pensar que aqui seja o número de voltas e o tempo que ele gasta, né? Foram as duas grandezas que a gente conseguiu identificar no nosso material. Número de voltas e o tempo que ele gasta. Então, mantendo esse tempo aí, ele dá uma volta e ele consegue gastar, se estamos trabalhando com minutos, 8 minutos, tá? Então, de forma lógica, se ele dá 2 voltas, quanto tempo ele irá gastar? Mantendo o mesmo ritmo, tá? Não houve aceleração, nem diminuiu. Pela lógica, ele irá gastar 16 minutos. E assim em diante. Se ele deu 3 voltas, consequentemente, ele irá gastar 24 minutos. Se ele deu 4 voltas, consequentemente, ele irá gastar 32 minutos. Não é isso? Então, veja que a razão entre os dois valores, ou seja, da primeira coluna com da segunda, né, sempre tem a mesma, né? Mantendo a semelhança, a respectividade entre as unidades, tá? 1/2 correspondeu a 8/16 e 2/3 correspondeu a 16/24 e assim em diante, tá? Com base nesse exemplo, podemos destacar: quando a razão entre os valores de uma grandeza é igual, a razão entre os correspondentes valores da segunda grandeza, dizemos que elas são correspondentes, né? São grandezas diretamente proporcionais, tá certo, pessoal? É muito tranquilo aí. No caso de grandeza diretamente proporcionais, fazemos com frequência o uso da propriedade fundamental das proporções, ou seja, a PFP, tá? Vamos ver mais um exemplo aí na situação 2. Deixa eu apagar esse aqui. Situação 2. Para o preparo de uma mistura de tinta, um pintor usa 400 ml de cor rosa e 300 ml de cor azul, tá?
cor rosa e cor azul. Caso ele faça uso de 640 ml de tinta rosa, qual deve ser a quantidade de tinta azul? Muito simples, né? Então, ele usa, vamos lá, rosa e azul. Seriam as grandezas, né? Que estamos trabalhando aqui nesse exemplo. Ele usa 400 ml da cor rosa e 300 ml de cor azul. Aí ele diz, e se eu usasse 640 de cor rosa? Quanto eu iria usar em cor azul? Não sei. Botei a minha variável aqui, tá? De forma clara, o que foi que eu acabei de falar para vocês? No caso de grandeza diretamente proporcionais, o uso da PFP é muito tranquilo, é muito simples, está dentro da questão. Então, meio pelos extremos seria o cálculo ideal. 400 vezes x, 400x, tá? 640 vezes 300. Então, vamos lá fazer os nossos devidos cálculos. 0, 3 vezes 4, 12 foi 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Baixei os outros dois zeros. De forma de uma equação. Irei eliminar aqui, tá? Irei eliminar esses zeros. Então, vamos fazer a divisão. 4. 4 vezes 4, 16, né? Por 3, 2. 32 dividido para 4, deu 8. 8 vezes 4, 32. Para 32, nada. Baixou o zero. Então, x seria igual a 480. Como estamos falando de ml, ou seja, ele teria que usar 480 ml de tinta na cor azul. Tá certo, pessoal? Muito simples também esses cálculos aí, né? Envolvendo grandezas diretamente proporcionais, tá? De forma simples, a gente já chega em grandezas inversamente proporcionais. Vamos fazer a leitura do material que está na página 64, tá bom? Grandezas inversamente proporcionais. Não é sempre que duas grandezas se relacionam, como mostramos nos módulos anteriores. Isto é, nem sempre são grandezas diretamente proporcionais. Há casos em que as grandezas envolvidas, elas são inversamente proporcionais. Veja um primeiro exemplo que mostra esse tipo de situação. Exemplo 1. Então, possibilidades. Helena é professora de ciências e tem uma turma com 24 alunos. Ela pretende realizar uma atividade, mas está em dúvida se será feita com um único grupo, formado por toda a turma, ou com grupos menores de alunos. Possibilidades, tá? Ela montou uma tabela para observar quais são as possibilidades que ela tem. Então, de forma lógica, se eu chego na sala de aula, tenho 24 alunos e digo, vou pensar em um trabalho. Se eu vou montar apenas um grupo, então seria um grupão, né? Com todos os meus alunos. Um grupo com 24 alunos. Ah, tá muito grande. Então, qual seria uma outra possibilidade? Metade, né? Então, poderia ser 2 grupos com 12 alunos. Então, a gente vai pensando, ó, número de grupos e o número de alunos por grupo. Tá? A gente vai pensando em certas possibilidades. Então, primeiro poderia ser 1 e o total da minha sala, 24. Não quero, vai ser muito dessa forma. Vamos pensar em outra possibilidade, 2 de 12. Ainda está muito, vamos pensar em outra, 3 de 8. Lembrando que sempre o produto vai resultar em 24.
24 vezes 1, 24. 12 vezes 2, 24. 8 vezes 3, 24. Para fechar o entendimento, a gente poderia pensar em um grupo, né? 4 de 6. Também daria em 24, tá certo? Então, se observarmos com atenção os números que compõem as duas colunas da tabela, vamos perceber que à medida que aumentamos o número de grupos, temos uma diminuição no número de alunos, não é verdade? E em outras palavras, podemos perceber, por exemplo, que se duplicarmos o número de grupo, a quantidade de alunos, ela cai pela metade, ela reduz pela metade. Se triplicarmos o número do grupo, a quantidade de alunos fica reduzida também a terça parte do total, que seria o 24, tá? Esses dois exemplos de variação que destacamos sugerem que as grandezas, elas são inversamente proporcionais, tá? Quando a razão entre os valores de uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os correspondentes valores da segunda grandeza, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Então, vamos prestar atenção aí no nosso exemplo 2, que está nessa página atual, tá? Na página 65, quando ele vem aí. Para o cálculo de valores associado às grandezas inversamente proporcionais, temos que seguir o raciocínio utilizado para os números inversamente proporcionais. Lembram? Produto entre eles. Como exemplo, considere que a tabela a seguir apresente as grandezas A e B e elas são consideradas inversamente proporcionais. Então, ele trouxe aí tabela A, tabela B, fechada da seguinte forma: x, 3 e 6, 8, y e 12. Determinar o valor de x e o valor de y, tá? Então, aqui ó, x e 8, 3 e y e 6 e 12, tá? Então, de forma simples, iremos pegar a grandeza desconhecida com o valor que já temos atual. 8 vezes x, né? Vai dar 8x. E 6 vezes 12 daria 72. Para achar o valor de y, também da mesma forma. 3 vezes y, 3y. 6 vezes 12, também 72. 72 dividido para 8, x é igual a 9, tá? E y é igual a 72 dividido para 3, valor de y é igual a 24. Tá certo, pessoal? Muito simples. Então, se x vale 9, vamos achar o valor, né? Elas têm que dar exatamente igual. Então, 8 vezes 9 daria 72. Y vale 24. Se eu faço a multiplicação de 3 vezes 24, também terei 72. E 6 vezes 12, a gente já viu que o resultado deu exatamente 72. Pessoal, encerramos a nossa aula de hoje, tá? Mais um conteúdo aí trabalhado para os exercícios da semana. Exercícios de aplicação, que vai estar lá com o título de grandeza diretamente proporcionais e grandeza inversamente proporcionais, tá? Aguardo a dúvida de vocês, se persistir na resolução de qualquer uma dessas atividades, tá bom? E nos encontramos na próxima aula com mais um conteúdo ainda dentro desse capítulo, tá certo? Um abraço em cada um de vocês e até nossa próxima aula.